بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام. الحمد لله الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليه آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ثم الصلاة والسلام على سيد خلق الله سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Todo louvor pertence a Allah e que a paz e as bênçãos estejam sobre o seu mensageiro. Meus irmãos, disse o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam: Aswa an-nas alladhi yasriqu min salatihi. A pior pessoa é aquela que rouba e furta da sua própria oração. Pior pessoa é aquela que rouba e furta da sua própria oração. Perguntaram: Man alladhi yasriqu min salatihi? La yutimmu ruku'aha wa la sujudaha. É aquele que não completa o ruku' e nem o sujud. Curva-se e faz assim. Allah. Para 2 raka dá 1 minuto. E o profeta falou para os seus sahabas: Ya Bilal, arihna biha, khalidna nartah bis salah. O profeta dizia para o Bilal: Ó Bilal, faça o azan e faça a gente descansar com a oração. A oração é um descanso. A oração é o momento que o muçulmano está mais tranquilo na vida. Você para os seus afazeres, está dormindo, está trabalhando, está estudando, está na rua, você para voltar para Allah, louvado seja. O mundo inteiro está à sua volta, você levanta suas mãos dizendo Allahu Akbar. Allah é maior do que todos os problemas da vida. É maior que toda diversão. É maior que todo lucro e comércio. E você Allahu Akbar. E você diz Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Você louva Allah. Você curva-se perante Allah. Pior pessoa é aquela que rouba da sua oração. No dia do final vai comparecer. Como é que ficou sua oração? Meus irmãos, qual o motivo e as causas que fazem muitas pessoas não se interessarem pela religião? Não se interessarem pela mesquita? Não se interessarem em aprender e ir nas aulas das mesquitas? Muitas pessoas procuram desculpas em todos os lugares. Porém, devemos nos olhar por acaso. Será que as pessoas não se afastaram da religião por causa minha? No meu mau comportamento, da minha falta de paciência e não dar atenção para as pessoas que procuram a verdade? Isso é um assunto importantíssimo. Meus irmãos, alhamdulillah, esse sermão e outros sermãos são gravados e postados na internet. E pessoas do Brasil e fora do Brasil perguntam e dizem: Ó Sheikh, me afastei da mesquita, me afastei dos muçulmanos porque eu não sabia rezar. Perguntei algo da religião que todos sabiam, menos eu, e as pessoas me ridicularizaram, riram de mim. Eu fiquei constrangido e não procurei mais a mesquita. Na'udhu billah, que Allah nos livre de afastar as pessoas da religião de Deus pela nossa falta de paciência. Muitas pessoas se afastam da mesquita, sim, mas o muçulmano não procura a falha dos outros irmãos muçulmanos. Procura soluções e chamar eles para a verdade. Muitos muçulmanos se afastam da mesquita. E nós, infelizmente, achamos que a culpa é dele. Se a pessoa não procura a religião, não procura aprender, não vai na mesquita, porque ele não quer saber da religião. Não pensa mal do teu irmão muçulmano. Aquele que te encaminhou, o teu coração não pertence a ti, pertence a Deus. O teu coração é o coração dele, está na mão de Deus. Deus pode, quando quiser, mudar teu coração para o coração dele e o dele para o teu. Deus pode muito bem te encaminhar aquela pessoa como tu era antes, e te desviar e fazer pior do que aquela pessoa. Por isso, meus irmãos, devemos ter paciência, sabr, o hilm e tolerância, o arahma e misericórdia e compaixão e bondade com nossos irmãos que perguntam. Vemos então, terminando, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele nos diz: Muawiyah ibn Hakam al-Aslami, um homem que veio de longe, chegou na mesquita do mensageiro de Deus. Quando rezou,
espirrou e durante a oração disse Alhamdulillahi Rabbil Alamin. E depois disse Yarhamanillah. Na oração ele espirrou e disse Alhamdulillah, e que Allah tem misericórdia de mim. Não pode falar na oração. Mas essa pessoa morava longe dos muçulmanos, não tinha aprendido isto, que não poderia falar na oração. Veio de longe, entrou na mesquita, espirrou e falou na oração. E ele disse, eu vi as pessoas me olhando de longe com um olhar feio. Ou seja, ele estava rezando e reparando o que as pessoas estavam pensando dele e falando dele. Quando acabou a oração, ele ficou com muito medo. E o mensageiro de Deus chamou ele, dizendo, é Muawiyah Ibn al-Hakam al-Aslami, ó Muawiyah. Chamou ele, conversou com ele. E o que Muawiyah disse? Wallahi, ma qaharani Rasulullah, wala naharani, wala darabani, wala shatamani. والله ما رأيت معلما قط لا قبله ولا بعده أحسن منه. والله إنما قال لي إنما الصلاة تسبيح وتهليل والذكر وقراءة القرآن. اللهم صل على نبينا محمد. Meus irmãos, Muawiyah entrou na mesquita e rezou daquela forma errada porque não sabia. Levantou a voz na oração e as pessoas criticaram ele. E o que ele disse depois? O mensageiro de Deus me chamou de canto. E ele disse, juro por Deus, o mensageiro de Deus não foi violento comigo, não me reprimiu, não levantou a voz comigo, lá darabani, não bateu em mim e nem me ofendeu. Somente disse para mim o seguinte: a oração é fazer subhanallah, ler o Corão, e me ensinou a forma correta de rezar. Depois Muawiyah ibn Hakam al-Aslami, ele disse assim, juro por Deus, não vi nem antes dele e nem depois de Muhammad um professor ou mestre melhor do que ele, sallallahu alaihi wasallam. Meus irmãos, muitos dos nossos irmãos não sabem praticar a oração, não sabem muitas coisas do Islã. Talvez a culpa deve ser dividida entre nós e eles. Se não tivermos tolerância com nossos irmãos, não tivermos paciência com nossos irmãos, não tivéssemos o coração cheio de rahma, de misericórdia, como que as pessoas vão se orientar? Devemos sim ter adab, educação, humildade para orientar nossos irmãos. E quem recebe o conselho também deve ter humildade para escutar. Assim o Islã nos ensina. Somente assim seremos uma comunidade única. Urhama'u bainahum, misericordiosa entre eles. Assim o mensageiro de Deus sallallahu alaihi wasallam nos ensinou: Sallu wa sallimu ala khairin nabi Muhammad ibn Abdullah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad.